Olá a todos, tudo bem? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula da questão da bioética e hoje nós vamos falar especificamente de um ramo da ética que se trata do estudo relativo aos procedimentos adequados dentro da área da saúde. Porque existem muitas atividades que podem ser realizadas e que podem gerar alguns transtornos para os participantes, seja no exercício profissional, seja na questão de uma realização de pesquisa. Então, os objetivos da aula de hoje são os seguintes: compreender o conceito de bioética, entender os entraves à bioética, como, por exemplo, a questão da eugenia, que a gente vai trabalhar bastante a respeito disso durante a aula, e conhecer as bases para a atuação dentro de preceitos bioéticos. Então, o que eu gostaria que vocês ficassem atentos ao longo da apresentação são as questões da definição de bioética, que é complexa e praticamente vai gastar toda a aula trazendo elementos para essa definição, assim como também como que a eugenia contribuiu para que se pensasse em formas mais humanas de relacionamento na área da saúde e pesquisa, que combinou então com os princípios básicos da bioética. Bom, então inicialmente, a bioética é esse ramo da ética que tem a função de apontar aquilo que deve ser seguido de uma forma atemporal, para diferir um pouco da questão moral, e que determina aquilo que deveria ser corretamente seguido, aquilo que não causa prejuízos, mantém a harmonia e assegura direitos. Na aula passada eu falei para vocês que quando um direito não é contemplado, existem muitas questões que podem ser reivindicadas e dentro de uma postura ética negociadas para o fim. O símbolo da bioética na atualidade tem a ver, inclusive, com essa questão de direitos e justiça. Então, comumente ela é representada por uma fita de DNA que representa as variações e expressões que cada ser humano tem, com a questão do símbolo, que é muito usado no direito, do equilíbrio e da justiça. Então, esses são alguns aspectos iniciais relativos à bioética. Para entender, então, a bioética dentro da área da saúde, nós precisamos fazer inicialmente uma correlação com a questão da ciência e tecnologia. Lembrando que os cursos acadêmicos se pautam muito na questão do desenvolvimento científico e da adoção de tecnologias. Então, as conquistas tecnológicas que nós tivemos, seja no campo da comunicação, alimentação, moradia, transporte e, no nosso caso especificamente, saúde, convive ao lado de desequilíbrios. Então, você tem avanços que trazem conforto ao homem, mas pode ameaçar o ambiente que a gente vive. Da mesma forma que você tem tecnologias que são desenvolvidas que vão gerar mais desemprego, que vão gerar dificuldades de atuação na busca de renda por parte da população. E quando não se respeita esses preceitos bioéticos básicos, o que nós podemos ter é a destruição da dignidade humana, seja de uma forma ampla, com tecnologias que afetam muito a questão do homem. Lógico que a tecnologia chega e vai gerar transformações, e alguns grupos podem ser prejudicados sim, mas quando isso é muito contundente, muito intenso, isso afeta a dignidade humana e é aquela questão, você tem um direito violado, um direito de vir, um direito de decisão, um direito de se proteger, entre outras questões. E isso se dá muito por um conflito que existe entre avanços tecnológicos e científicos e a questão da moral humana. Lembrando que no ano passado a gente falou sobre moral, que ela é muito relativa. Ela pode se mudar com o tempo, ela varia conforme localidades regionais, e ela, por isso, tem uma limitação frente à ética. Mas em termos de ciência, tecnologia e moral, o que nós temos? George Bernard Shaw, ele descreveu, fez uma analogia, uma imagem que tentou explicar como que a gente deveria ter cuidado com as questões referentes à tecnologia, principalmente na questão envolvendo bioética. Ele trouxe a imagem que aparece em muitos contos, da lebre versus a tartaruga.
No conto mais tradicional, né, tem aquela história, né, que a lebre sabia que ia vencer, descansou e a tartaruga venceu. Não é o que George Bernard traz, né, nesta situação. O que ele quer trazer de mensagem nesta analogia, né, e nesta narrativa, né, é a questão seguinte: enquanto, né, a ciência está caminhando a passos largos e avançando, obtendo-se conquistas, temos, por outro lado, a ciência que está a passos muito lentos, né? Do qual, a moral, né, está tendo passos muito lentos. E quando a moral humana tem passos muito lentos, né, nós temos então acesso a tecnologias que podem prejudicar o ser humano, né, dentro de uma visão da moral e, consequentemente, também dentro da ética, porque alguns componentes da moral estão também, né, presentes na questão da ética, por serem valores, né, permanentes, universais e imutáveis. Então, nós temos então uma ciência rápida, evoluindo, crescendo, né, trazendo, né, suas contribuições, mas o homem tem dificuldade de usá-la, né? E o grande exemplo que nós podemos ter isso, né, foi a questão até da bomba atômica, que inicialmente, né, pela questão da ciência, a intenção era ter energia que não, né, agredisse o meio ambiente e que fosse barata. Só que, né, a moral humana acabou se apropriando de toda essa tecnologia para criar guerras, mortes, né, e temor mundo afora. Então, né, tanto a questão da ética tem que estar junto com a questão da ciência e a tecnologia caminhar junto. Isso em função, então, destas características, né, que a humanidade tem. Ciência está a passos largos e a moral humana muito lenta. É por essas razões que nós temos, né, os comitês de ética em pesquisa. Porque a ciência pode ter uma proposta sensacional, mas os caminhos, né, ou a utilização, né, desses conhecimentos científicos podem prejudicar o ser humano e isso, né, tem que ser levado em consideração. Bom, então George Bernard Shaw, né, ele afirma ainda questões, né, sobre a ciência, né, que ela nunca resolve um problema sem criar mais 10, né, e é impossível entrar no mundo do conhecimento e não perceber, né, que sabemos muito mais do que pensávamos e que sabia. E a partir desse aprendizado, né, novas dúvidas surgirão e a gente precisa, então, né, saber como lidar para o benefício de todos, né, de uma forma ética. E uma questão que sempre surge, né, será que tudo, então, né, deve ocorrer em nome da ciência? O que a gente observa, então, é que a ciência, de fato, evoluiu muito nos últimos anos, né? E as responsabilidades precisam ser colocadas de forma clara. Um exemplo que nós temos, né, foi a clonagem da ovelha Dolly, né, que foi notícia, né, no mundo científico durante muito tempo. E a principal intenção, né, era a possibilidade, né, de gerar órgãos, né, histocompatíveis, ou seja, que não tivesse rejeição, porque seria, né, um clone, um órgão clonado, né, da pessoa que necessita o órgão, mas, né, muita coisa ainda precisa ser compreendida porque falhas aconteceram. Os homens precisam dominar melhor essa técnica, né? Mas temos a questão moral aqui presente, né? Nós temos países, né, do leste asiático, por exemplo, como a China, né, que fazem diversos, né, testes e alguns não muito bem sucedidos, né? Há pouco tempo atrás foi feito, né, um teste, né, que aqui no Ocidente não é permitido, de a introdução de células-tronco no cérebro para realizar uma terapêutica contra o mal de Parkinson, onde você conseguiria, então, com células geneticamente modificadas, né, ou clonadas do próprio ser, criar neurônios que, né, consertariam, né, o desvio fisiopatológico presente. Porém, né, os problemas aconteceram porque tudo isso partiu do uso de células totipotentes, né? São aquelas células embrionárias que têm capacidade de se especializar e o homem, né, está tentando fazer manipulações para que tais células tenham certas características. Foi feito então esse tratamento em alguns chineses, mas o que se observou é que mesmo que houvesse uma manipulação para uma célula totipotente se tornar um neurônio, algo fazia com que ela voltasse a ter uma programação original que era o destino final dela, né? E aí começou a ter muito casos de calcificação, né, no cérebro, porque o neurônio se transformava, né, num pedaço de osso, né, dentro da cabeça da pessoa.
Então, nem tudo pode pela ciência, né? Nós temos, então, que ter alguns freios, né, para não gerar problemas e malefícios, né, para as pessoas como um todo. Então, é necessário refletir bastante sobre isso, né? Nem tudo vale em nome da ciência, nós temos que ter, né, essa condição. Vocês que fazem TCC, né, creio que alguns, né, terão que submeter ao comitê de ética para aprovação, né, porque isso é uma necessidade, né, no mundo inteiro. Não existe questões, né, de fins justificarem os meios. Isso, né, não é uma ideia que deve se aplicar, porque eticamente é totalmente incoerente, né? E a aplicação, né, de novos conhecimentos e tecnologias tem que ser respaldado com muito estudo, com muita ciência, né, e garantia para os seres humanos, porque a gente não pode prejudicar os seres humanos, né, com os conhecimentos e tecnologias obtidos na área da saúde. E para a gente entender por que surgiu a questão da bioética, né, nós temos que começar com um tema chamado eugenia, né? A eugenia foi uma proposta, né, um pressuposto, né, desenvolvido por Francis Galton, que tinha como seguintes ideais, né? O termo foi criado em 1833 por Francis Galton, que significa bem-nascido. Galton ele definiu como eugenia como estudo dos agentes, né, que estão sob controle social que podem melhorar, né, ou empobrecer as qualidades raciais futuras das gerações, seja física ou mentalmente. Então, o que Francis Galton ele pregava? Né? Que as futuras gerações poderiam ser, né, beneficiadas se houvesse, né, uma seleção na questão reprodutiva, onde pessoas, né, bem qualificadas, seja fisicamente ou mentalmente, deveriam, né, ter contato com pessoas semelhantes para gerar filhos que teriam essas características e até mesmo aperfeiçoadas. E que a miscigenação, né, seria um problema, porque você estaria misturando pessoas capazes com incapazes, e isso, né, levar a sérios problemas, né, de evolução da espécie. Francis Galton era muito influenciado pela questão de Darwin, só que fez uma interpretação bem equivocada, né? E o Francis Galton ele ainda fez uma previsão, né? Ele falou que essas raças ditas por ele, obviamente, né, inferiores, por terem limitações intelectuais e algumas vezes até física, elas desapareceriam, né? Porque não conseguiriam sobreviver num mundo em constante transformação, num mundo em constante, né, mudanças tecnológicas, né? Então ele previu, né, que no futuro, né, os melhores sobreviveriam, né? A questão do lei do mais forte, né? Porém, né, mesmo com seus pressupostos, né, com a criação desse movimento, né, que defendeu, né, um conjunto de conhecimentos e práticas que visavam melhoria das características genéticas, né, por, né, convivência, né, e geração de descendentes dos melhores, contrapondo, né, a questão da miscigenação que ele achava perigosa e o entendimento, né, de que os menos favorecidos, né, eles tenderiam a se desaparecer com o tempo. E aí ele usou, né, uma visão muito preconceituosa, né, porque ele acreditou a África, né, a questão de ser autoexterminada, né, porque eles são os descendentes, né, por serem sempre inferiores na visão dele, gerariam cada vez, né, pessoas inferiores que não conseguiriam trabalhar, sobreviver, né, e isso seria uma questão natural. Então ele pregava muito, né, a questão, né, dessa diferenciação que gerava exclusão de indesejáveis, que obviamente gerava preconceito, né? E frente a isso, então, né, esse movimento ganhou força e muita gente compartilhou da ideia, né, de que, com o passar do tempo, né, populações menos favorecidas, vamos assim dizer, tenderiam a desaparecer e as mais evoluídas, né, tenderiam cada vez mais a se aperfeiçoar, e o que deveria ser evitado era a miscigenação. E a miscigenação, né, ela também esteve entre os povos, né, essa percepção. Isso, essa pintura aqui, né, do qual ela representa, né, um pouco da eugenia aqui no Brasil, né. Nós podemos observar aqui, né, a figura de uma mãe negra, né, uma mãe negra que está feliz, né, que está dando aí um louvor aí, né, pelo fato, né, de que a sua filha, que já tem uma cor, né, próxima dela, casou com um homem branco, né, e ela teve um neto branco, né.
uma pintura que expressa realmente uma questão muito preconceituosa, mas que era muito comum na época, assim, né? Então, as pessoas acreditavam que poderiam ter descendentes com outras características e para isso teriam então que se misturar. Claro que é uma visão totalmente, né, antagônica ao pressuposto da eugenia cientificamente defendida. E obviamente que isso era uma questão que deveria ser, né, considerada como uma falsa eugenia e que essas miscigenações fariam com que, né, aqueles ditos superiores, né, se nivelassem por baixo, né? Então existiu muito disso, né? Obviamente que isso contribuiu muito para a questão, né, do preconceito racial que nós temos hoje em dia. E dentro da ciência também tinha as eugenias, né? Temos aqui, né, um pesquisador, né, chamado Cesare Lombroso, que escreveu um tratado, um livro, né, do qual ele apresentava as características, né, que as pessoas tinham, né, e as credenciavam a ser criminosos, assassinos, né, e abusadores sexuais. Então, Cesare, ele catalogou, né, várias pessoas presas, né, fotografou e chegou à conclusão de que, olhando a face da pessoa, se poderia dizer se ela seria uma boa pessoa ou se ela seria, né, uma pessoa criminosa, né? Também contribuiu muito para a questão do preconceito, até porque tinha um viés científico aí, né, gritante, né? Se você vai na cadeia por uma questão de exclusão social, você vai encontrar, né, se fosse no Brasil, muito mais população negra do que fora, né, por causa das divergências, das dificuldades sociais, né, que as etnias, né, afrodescendentes enfrentam em relação a uma etnia, né, considerada branca, né. Então, infelizmente, nós temos essa realidade, né? A pobreza é mais comum entre as pessoas negras e, então, de uma forma indireta, acaba também fomentando uma criminalidade. Então, como é que você vai fazer esse tipo de estudo com esse viés, né? Você vai encontrar mais pessoas com certas características mesmo, mas não quer dizer que elas serão, né? Não pode ter aí um determinismo. Existe uma dica, inclusive, de filme chamado Gattaca, né? Que se passa no futuro, onde se faz exame de DNA e o DNA vai dizer qual é a profissão que você terá que seguir, né? E, né, uma pessoa tinha um irmão gêmeo e, né, os exames deram diferente, né? Daí, né, recomendo assistir o filme para ver o desenvolvimento da história. E existiu, né, como já mencionei, a questão da África, né, uma nova interpretação sobre a eugenia, porque se considerou que ela estaria em risco e poderíamos ter no futuro muitos humanos incapazes pela miscigenação e que poderia ser controlada, mas o grande desafio que passou a ser compreendido foi o seguinte: as populações mais pobres na África, na época, isso no início do século passado, se reproduziam mais. Daí, o pensamento que passou a ser, né, mais comum é de que os inferiores, na opinião deles, obviamente, né, não compartilho com essa ideia, que os inferiores eles seriam muito numerosos e que ameaçariam até a alimentação, né, dos considerados intelectualmente e fisicamente mais avantajados, né? Então essa questão, né, da reprodução, principalmente na África, que começou a ter uma hiperpopulação, né, ainda na virada do século, gerou, né, um movimento muito complicado, do qual se pensava realmente em exterminar, né, acabar com certos grupos étnicos, né? Isso deu origem a alguns movimentos, né, complicados, né, do qual a ideia realmente era exterminar, porque eles poderiam gerar um desequilíbrio alimentar, um desequilíbrio econômico, né, e a exclusão era total, né? Coisas que a gente não deve considerar nos dias de hoje, obviamente. E dentro dessa lógica, né, o movimento nazista, ele se apropriou então desses considerados inferiores, que seriam uma ameaça porque poderiam ser uma quantidade maior, e durante, né, os campos de concentração começaram a usar esses seres considerados por eles inferiores em testes de pesquisa em saúde. Acontecia, por exemplo, com gêmeos, judeus gêmeos. Injetava sangue de um no outro, dissecava-os vivo, entre outras atrocidades, né? De 3.000, só 160 teriam sobrevivido. Então, eles queriam saber se existia alguma similitude até de percepção dos gêmeos.
Transplante. Tentou-se transplantar medula óssea em algumas cobaias, paralisando-as, amarrando. Também trocava os olhos de irmãos gêmeos. Muito complicado. Olhos. Matava pessoas com os olhos de cores diferentes para guardá-los. Tentava mudar a cor de olhos de bebês com injeções. Uma tentativa de melhorar cientificamente, né, as raças. Né? Esterilidade. Buscou esterilizar judeus, ciganos e deficientes de forma massiva. Por quê? Porque temiam que eles se multiplicassem e fosse uma ameaça em termos alimentares e até espaço físico e até numa questão bélica, né? Porque se eles são mais, poderiam se organizar, né, de uma forma mais contundente em um conflito bélico. Né? E daí então pensaram em esterilizá-los porque assim não reproduziriam, né, e chegaria ao objetivo, né, que foi esse, né, questão desse desdobramento e eugenia não muito bom. Né? Testou raio-x e injeções abdominais. Resistência. Submergiu alguns prisioneiros à água gelada para testar sua resistência à hipotermia, para saber quanto que os soldados, né, deles, que não eram submetidos a esses testes, obviamente, porque pegaram os inferiores, né, o quanto que eles suportariam em certas situações diversas na guerra. Coleção. Mandava ossadas de anões deficientes para institutos de eugenia. Guardava-nos para si cálculos de vesículas. Então, o que nós observamos? Né? Muita atrocidade. E assim, para dizer que esse sofrimento talvez não tenha sido em vão, né, a gente se aproveita de algumas coisas. Né? As anestesias foram muito bem aperfeiçoadas nessa época, a gente se serve disso. Os transplantes, né, tiveram um avanço significativo nessa época, mas aquela história, né, os fins não justificam os meios. Né? Poderíamos ter alcançado todo o avanço sem expor, né, grupos, né, a situações totalmente complicadas, né, desumanas, né, que obviamente não pode se repetir. E na odontologia também, né, esse grupo nazistas, né, fizeram muitas atrocidades, né, retirada de dente, tentar reimplantar dente, saber o quanto que a pessoa suportava de dor, né, em procedimentos odontológicos na época, também foi bastante complicado. Eram cobaias humanas. E isso, de uma certa forma, mostra que a ciência tinha os seus avanços, né, e necessidade de aprofundamento, de melhor compreensão, mas a moral humana estava muito atrasada. Né? E isso é um dos grandes problemas, né, que a gente precisa, até nos dias de hoje, né, saber conter. Né? E ter certeza disso. Né? Ciência, passos rápidos, moral e ética humana muito lenta. Então, o que nós temos que fazer? Segurar a ciência. Disciplinar a ciência. Não permitir certos testes, porque vai contra princípios éticos e morais. E isso é também uma coisa que define a bioética. Né? Você saber que certos procedimentos não devem ser feitos em função, né, de riscos que podem se expor às pessoas. Né? Então, a ciência tem que acompanhar a moral e a ética, e não o contrário. Por isso que nós temos comitês de éticas. Né? Não que, né, os TCCs, né, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado queiram fazer atrocidades, né, como os nazistas. Né? Mas existe aquela questão que você pode fazer, né, um procedimento que expõe uma pessoa a um risco e que você talvez nem se dê conta disso. Né? Então, por isso que é necessário, né, frear também algumas iniciativas, né, de pesquisadores bem intencionadas, mas que pode gerar risco. Então, quais são os princípios da bioética discutido pós Segunda Guerra Mundial, né, na conferência de 1948 em Berna, né, que aí o mundo estava em colapso, era muito recente a questão, né, dos campos de concentração, das atrocidades que aconteceram, que foi necessário estabelecer. Então, como é que funciona a bioética? A bioética funciona da seguinte forma. Né? Todas as ações têm de gerar benefício. Benefício para todos. Você não pode fazer nenhum procedimento que cause problemas, exponha a risco às pessoas. Existe o segundo preceito, que é a não maleficência. Alguma coisa pode ser até bem proveitosa. Né? Estudar sobre formas de transplante, né, é coisa que gera benefício. Mas se você faz, né, não usando anestesia ou usando procedimentos, né, que podem colocar em risco a vida da pessoa, já é um malefício. Então, nem tudo que é benéfico é bom, porque você pode ter algum risco associado. Nas avaliações do comitê de ética, eu já fiz parte do comitê de ética, a gente avalia muito isso. A coisa é boa, o pesquisador entende que é bom, mas tem uma determinada situação que expõe a risco. Né?
Era um exemplo que tem da odontologia, foi uma pesquisa, né, que era para avaliar a questão da saúde bucal e a relação com diabetes, né? Tudo ok. Só que durante o desenvolvimento da pesquisa, não era dito pelo pesquisador como que ele executaria, né, o procedimento considerando as questões, né, de não contaminação, né? Então ele foi obrigado a dizer que usou luvas, material descartável, na coleta e tudo mais, né? Então, porque uma atividade, você vai coletar alguma coisa na boca da pessoa, né? Você está expondo ela a um risco, né? Então, é bom aprender sobre a relação saúde bucal e diabetes? Mas deixar a pessoa talvez com uma infecção oportunista, né? Porque não houve, né, adoção de procedimentos, né, de higiene adequada, isso aí pode ser complicado, né? De biossegurança, no caso, né? A bioética diz que os procedimentos exigem autonomia, ou seja, a pessoa decide se ela quer participar ou não, coisa que não acontecia nos campos de concentração, né? Então, a bioética exige isso, né? Que a pessoa diga sim ou não. É por isso que existe, né, os termos, né, de consentimento livre esclarecidos, né, nos TCCs, né, entrevistam pessoas. Porque, primeiramente, tem que assegurar o direito da pessoa recusar. Eu não quero participar, não gostei, o tema não me agrada, o tema mexe comigo, né? Imagina uma pesquisa sobre suicídio e você encontra uma pessoa para participar, opinativa, e a pessoa perdeu um ente querido por suicídio, isso dá algumas lembranças não agradáveis, ela tem autonomia, eu não quero participar disso, né? Então, tem que se respeitar isso. E temos a questão da justiça distributiva. Tem que ser bom para todo mundo. Não pode ser bom só para o pesquisador ou só para um grupo. Tem que ter, né, algo que seja útil para todos. Com relação à beneficência e maleficência, né, alguns atores dizem que não tem diferença, mas tem, tá, gente? A diferença é como eu mencionei para vocês. Alguma coisa pode trazer benefício, né, mas pode expor a pessoa a algum risco no procedimento, né, no caminho, ou até mesmo na questão, como eu falei, né, de uma pergunta que não cause bem. Né? Então, por isso, a maleficência, o risco de ter uma maleficência, né, pode implicar, né, no direito da pessoa decidir ou não, né, porque pode ser particular também, e a busca sempre da questão, né, de uma justiça distributiva. Daí então que a gente pode fazer esse paralelo, né, de um mundo em que não tinha esses princípios da bioética, né, e depois com o advento dos princípios da bioética. Né. Então, por exemplo, o transplante, né, vai trazer benefícios, sim, mas se você vai testar um procedimento inovador, primeiro a pessoa precisa concordar e todos os procedimentos devem ser devidamente descritos para que se tenha consciência de que não vai impor um risco novo para o paciente e aquilo que for alcançado tem que ser bom para a sociedade. Né? Então, esses são os princípios. Né? Algumas questões como mudar a cor dos olhos de bebê. Né? Não tem benefício nenhum nisso. Né? Então, uma eficiência vai aparecer. Né? E, obviamente, né, numa atrocidade dessa, a pessoa tem direito de decidir. Né? Eu não quero que meu filho faça isso. Né? E nos campos de concentrações, não. Né? Simplesmente pegava o filho e fazia. Né? A questão da resistência, da mesma forma, e assim por diante. Né? E dentro da questão da odontologia, né, existem alguns desdobramentos, né, não desejáveis da eugenia, que é bastante estudado, como a questão do racismo na saúde bucal, né, do qual, então, né, tem diversos trabalhos que influenciam, né, então, odontologia e racismo, né, a raça como influência no diagnóstico cirurgião-dentista. Então, existem muitas situações, né, em que se tem uma crença de que, né, pessoas, né, de cor preta sejam inferiores, seja intelectualmente, economicamente, e que a prestação do atendimento será diferente, ou, né, de atitudes muito antiéticas, né, de expor o paciente e tudo mais. Então, independente do que a pessoa tem como etnia, tem que seguir os princípios da bioética. Né? Vou atuar com benefício a ele, não vou expor ele a nenhum risco, né? Vou respeitar a autonomia em alguns procedimentos, não vou obrigá-lo, mas também irei oferecer todas as opções também, né? E ele vai ter o melhor, né, que existe em termos de coletividade, respaldado pela parte científica. Né? Mas existe muita questão dessa. Né? Daí tem até um dentista, né, que traz a questão até da harmonização facial, né? Que é uma questão que às vezes se ultrapassa a questão, né, dos procedimentos. Talvez, né, até pressionado pelos pacientes que querem fazer vários e vários, né, e tem muita reportagem que mostra, né,
dos problemas que advêm, né, de excesso de procedimento estético, né? Que aí então você pode trazer um benefício, né, mas você tem uma maleficência que pode acontecer, que o excesso de procedimento pode trazer um resultado indesejado a curto, médio e longo prazo, né? Então são coisas que a gente vai discutir também ao longo da disciplina, inclusive, né? E vamos lá, né? Vou trazer algumas situações para reflexão, né? Bioética não tem gabarito, né? Mas tem um caminho a ser seguido, que são aqueles princípios que eu mencionei para vocês, né? Uma mulher quer fazer inseminação artificial em uma clínica especializada. Apresenta idade avançada para a gestação, 44 anos. Ela já havia feito uma inseminação no ano anterior, sendo um sucesso. Seu filho apresentou uma doença rara, no qual um dos tratamentos, né, seria a base de células embrionárias, né, de um irmão, por exemplo. Aí ela quer engravidar, né, para que no terceiro mês seja feita uma coleta e posteriormente um aborto, em uma clínica que está fazendo esse procedimento. Bom, há benefício? Alguém se beneficia? Há algum risco para essa paciente fazer, né, todo esse procedimento e uma questão, né, de uma gravidez na idade que ela se encontra? Será que ela fazer isso ela vai ter perigos, né, e sair numa situação pior do que se encontra? Autonomia. Aqui é complicado, né, porque se discute muito a questão, né, de seres embrionários, né, seres fetos, né, se eles teriam autonomia ou não, e se a autonomia estaria atrelada aos pais, né? E é uma questão que é benefício geral, né? Então, assim, né, aquela coisa que a gente viu no ano passado, né? Eu devo, eu posso, né? Temos que refletir sobre isso, né? É uma questão a ser pensada e é um dos exercícios, inclusive. A outra questão é referente à odontologia, né? Então, a USP oferece tratamento odontológico com sedação a pacientes com necessidades especiais, como crianças, né, do transtorno espectro autista. Aí, tem muitos pais que são contra, porque acham que é uma coisa muito agressiva, né? Você pegar uma pessoa e sedar ela, né? Muito por falta de compreensão, vamos assim dizer, né? Eu gostaria que vocês pensassem a respeito, não vou dar spoiler, mas a sedação traz benefício, traz algum risco, né? Lembrando, igual eu falo, né? Não tem gabarito, né? Talvez em algum grupo especial tenha algum risco, né? A questão da autonomia, né? Talvez a pessoa não tendo consciência, aí a autonomia realmente passa para os pais, né? Mas em situações médicas e odontológicas, algumas vezes o princípio da autonomia dos pais cai em relação à criança. Exemplo de alguns segmentos religiosos que não permitem transfusão de sangue, né? No caso, os pais têm esse poder de autonomia em algumas decisões de saúde. Mas no caso específico de risco, essa autonomia é quebrada pelo profissional e ele vai conduzir, independente, né, da visão religiosa que os pais têm. E uma questão de justiça distributiva. Faz bem para todos ou faz bem só para um grupo? Ou é uma coisa que prejudica um para só beneficiar outros depois? Façam as reflexões, né? Então essas são as questões, né, a trabalhar e respondendo as questões que estão no disco virtual, né? Então a gente busca alcançar esse objetivo de compreender, né, o que então é essa bioética, né? O caminho para se chegar à bioética, né, histórico e antropológico, a questão da eugenia e conhecer as bases, né, para a atuação dentro da bioética, que são aqueles princípios, né, que às vezes a gente precisa buscá-los, né, para ter condutas éticas adequadas e não incorrer em processos éticos dentro dos conselhos, sabe, de profissionais. Ok? Então é isso. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Os exercícios estão no ambiente virtual. Obrigado. Bom trabalho para vocês.